Uma cidade que já foi próspera, agora se ergue como uma testemunha silenciosa de um dos piores desastres nucleares da história. Enquanto o local evoca medo, também conta uma história de sobrevivência e remanescentes estranhos de um passado que já se foi. Sinal da zona de exclusão de Chernobyl. O aviso silencioso. Na vasta imensidão da zona de exclusão de Chernobyl, um sinal aparentemente simples marca um limite que poucos ousam cruzar. Este sinal, desgastado pelo tempo, serve como um aviso claro dos riscos de radiação que ainda persistem, mais de 3 décadas após o desastre de 1986. Com seu símbolo icônico de radiação, ele permanece como um lembrete constante dos perigos invisíveis que ainda rondam a área. Cercado por portões enferrujados e muros deteriorados, o sinal sinaliza a transição de um mundo conhecido para o proibido. Este sinal não apenas indica um limite, ele marca o início de um espaço restrito por uma razão. Apesar dos riscos evidentes, algumas almas ousadas ou imprudentes ignoram esses avisos e se aventuram nas zonas radioativas. Dentro dessas áreas fantasmas, surgem sinais de atividade humana e até mesmo obras de arte deixadas por aqueles que arriscam suas vidas explorando a zona de exclusão. No entanto, o sinal permanece inabalável, testemunhando silenciosamente os perigos que continuam a assombrar este lugar abandonado. O aviso que ele oferece é claro: a radiação não se foi e a ameaça ainda persiste. O maior objeto já movido por humanos. O Grande Cofre. Embora um pequeno boneco ou artefato assustador possa despertar o medo durante uma visita a Chernobyl, nada se compara à imensa escala do Grande Cofre. A colossal estrutura foi construída para conter as consequências radioativas da explosão. Erguida sobre o quarto reator falhado, a estrutura original, erguida às pressas após o desastre, tinha a intenção de impedir novos vazamentos de radiação, mas provou ser ineficaz. Feita com mais de 8.000 toneladas de metal e 14 milhões de pés cúbicos de concreto, a inadequação da estrutura original levou à necessidade de uma solução maior e mais durável. O novo sarcófago, completado em 2016, exigiu coordenação internacional extensa, com mais de 18 navios e 2.000 caminhões envolvidos no transporte de materiais. O esforço para construir uma estrutura mais forte e estável simboliza tanto o progresso quanto as trágicas consequências do desastre e sua função crítica. Alguns visitantes ainda buscam um sarcófago mais antigo e menos seguro pelo prazer de explorar algo mais perigoso. O Grande Cofre agora se ergue como um lembrete da capacidade da humanidade de enfrentar desafios monumentais, embora a tragédia permaneça uma marca sombria na história. Pássaros com dedos extras. Uma mutação de Chernobyl. Após o desastre nuclear de Chernobyl, o ecossistema ao redor da usina sofreu danos graves. No entanto, algumas espécies mostraram uma resiliência inesperada. Entre as adaptações mais curiosas observadas estavam os pássaros com dedos extras. Pesquisadores descobriram que certos pássaros da zona de exclusão, como pardais e pardais negros, desenvolveram um dedo adicional, uma anomalia rara e marcante. Embora isso possa parecer incomum, não é totalmente raro na natureza, embora neste caso seja acreditado que seja um efeito direto da exposição à radiação. Essa mutação, embora alarmante, não indica necessariamente danos genéticos generalizados entre toda a fauna. Em vez disso, a aparição desses dedos extras parece ser esporádica, sugerindo que nem todas as espécies ou indivíduos foram igualmente afetados. O fenômeno levanta questões sobre a extensão do impacto da radiação sobre a vida selvagem, mas também destaca a incrível adaptabilidade da natureza, que mesmo nas condições mais duras encontra maneiras de sobreviver e se adaptar. Os dedos extras são apenas um exemplo das estranhas mutações que ocorreram na zona de exclusão de Chernobyl, onde a vida selvagem continua a prosperar, embora de formas alteradas. Apesar dos horrores do desastre, a capacidade da natureza de se recuperar, mesmo nas áreas mais contaminadas, permanece um dos aspectos mais notáveis do legado de Chernobyl. Os sapos de Chernobyl, a resiliência da natureza à radiação. Após a explosão catastrófica de Chernobyl, cientistas de todo o mundo se fascinaram com o impacto da radiação na fauna local. Entre as muitas criaturas que se adaptaram de maneiras inesperadas, as mudanças nos sapos da zona de exclusão de Chernobyl são particularmente notáveis. O sapo da árvore Ila orientalis, nativo da região de Pripyat, era conhecido por sua coloração verde vibrante, o que lhe permitia se camuflar perfeitamente no ambiente exuberante. No entanto, desde o desastre nuclear, esses sapos apresentaram mudanças significativas em sua aparência. Em vez de manter a cor verde brilhante, muitos desses sapos desenvolveram um tom mais escuro. Essa mudança é atribuída ao aumento da produção de melanina em sua pele. A melanina age como um mecanismo natural de defesa,
ajudando a proteger os sapos dos efeitos prejudiciais da radiação ao absorver e neutralizar as partículas radioativas antes que elas possam causar danos celulares. A presença de melanina ajudou esses sapos a sobreviver em um ambiente que ainda permanece perigoso. O fato de esses sapos continuarem a prosperar, apesar da radiação persistente, serve como um exemplo notável da capacidade da natureza de se adaptar às condições mais extremas. Pesquisadores como Pablo Barasso e Germán Aala estudaram as mudanças ecológicas mais amplas em Chernobyl, descobrindo que a radiação não só alterou espécies individuais, mas também remodelou todo o ecossistema. De certa forma, Chernobyl se tornou um laboratório vivo, fornecendo insights valiosos sobre como a vida pode persistir e se adaptar quando enfrentada com estresses ambientais extremos. Um bando de velhinhas, as autoassentadas de Chernobyl. Após o desastre de Chernobyl, o governo soviético evacuou mais de 100 mil pessoas das áreas contaminadas. A maioria dos moradores se mudou, mas alguns escolheram ficar para trás, desafiando tanto as ordens governamentais quanto a ameaça mortal da radiação. Esses indivíduos, conhecidos como autoassentados, eram em sua maioria idosos que haviam vivido pelos tempos mais difíceis da história soviética, incluindo o regime de Stalin e a ocupação nazista durante a Segunda Guerra Mundial. Para eles, retornar para suas casas após o desastre não era uma opção. Eles se recusaram a abandonar a terra que havia moldado suas vidas, apesar dos repetidos avisos do governo sobre os perigos da exposição à radiação. Cerca de 1.000 pessoas idosas, em sua maioria mulheres, escolheram voltar para a zona de exclusão de Chernobyl. Muitas delas reassentaram-se nas suas vilas, cultivando alimentos, criando animais e continuando a viver na área, apesar dos riscos óbvios. Esses indivíduos corajosos persistiram diante do perigo, cultivando solo que a maioria das pessoas considera muito perigoso até para se aproximar. Sua determinação e resistência se tornaram símbolos de resiliência, mostrando uma força de espírito que muitos poderiam achar difícil de entender. Embora muitos já tenham falecido, um pequeno número desses autoassentados ainda vive na zona, cultivando suas terras e cuidando de seus animais, desafiando os riscos da radiação e da morte que pairam sobre eles. Sua sobrevivência é um testemunho da teimosia humana tanto quanto da sua recusa em se submeter ao destino.